Sejam bem-vindas ao 11º podcast. Hoje a gente vai falar de um tema que me acompanha desde a infância, porque quando eu nasci meus pais já eram empreendedores. Quando eu entrei na faculdade eu fui empreender junto com eles e venho empreendendo desde então. Então é um assunto que a gente vai aprofundar bastante. E a gente vai falar sobre a perseverança por trás do empreendedorismo real. Porque as pessoas acham que empreender é só postar resultados, é só lucro, é só sucesso. E não é bem assim. Então, a gente vai falar um pouco dessa realidade. E para isso eu trouxe um convidado super especial. Ele, que foi meu líder quando eu trabalhava com vendas direta, fez uma mudança de chave na minha vida. Ele trouxe essa questão de saúde, de cuidar do corpo. Foram ele e a esposa, Ana, que infelizmente hoje não pôde vir, mas ela vai vir falar comigo em outro momento. E eu queria trazer Mário, seja bem-vindo. Fala, pessoal, tudo bem? E pra gente começar, Mário, fala um pouco da tua trajetória, fala um pouco como é que entrou o empreendedorismo na tua vida. Bem, a vida é até bem semelhante. Quando eu cresci, quando eu nasci, minha mãe já tinha negócios, então era empresa familiar. E eu nasci dentro da fábrica, em cima dos rolos, ficava escalando lá os rolos de tecido, ficava lá dentro das lojas no shopping. E na minha cabeça era uma forma muito boa de ganhar dinheiro, né? Isso. Que a gente, geralmente a gente espelha nos pais o que a gente vai ser. Até porque naquela época, né? Então. Em 96. Tinha poucos caminhos. Ou você tinha uma empresa, ou você era funcionário público fazendo concurso, ou você era um CLT. Então, o que eu enxergava mais era a gente seguir o caminho dos pais, né? Sim. Então, acho que naturalmente, quem tem pais aí empreendedor, tem negócios, é um caminho meio que natural. Até porque fazer concurso não era algo que me chamava a atenção, porque ficar fazendo a mesma coisa todos os dias, que era o que eu tinha em mente, né? Nem sei se é assim mesmo, mas na minha cabeça era e é assim. Não me via isso, eu gostava de ver a dinâmica da minha mãe, né? De todo dia uma coisa diferente, um problema diferente, ver ela prosperando, conseguindo, abrindo outras lojas, né? Conquistando coisas na vida. Então, eu falei assim, é um caminho bacana. Sim. Comprou, você troca de casa, troca de carro, casa na praia, não sei o quê, um bom colégio pros filhos. Você, quero fazer isso no mínimo igual ou melhor. Então, naturalmente, foi esse caminho que eu vi. E aí, a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai se desenvolvendo. Comecei a trabalhar no negócio da família e estou aqui hoje. Mas, meu nome é Mário Moraes, tenho 37 anos, sou pai hoje, empresário, planejador financeiro, wealth planner, consultor. Você imaginar aí, a gente consegue fazer. Sim. Mas, a gente acaba descobrindo novas habilidades, né, no percorrer do caminho. E é isso. Mas comecei no varejo mesmo. No varejo trabalhando com os pais. Vendo os pais trabalharem. E foi minha grande inspiração, né, no começo a seguir esse caminho. E em algum momento, todos esses cargos, né, empresas que você trabalhou, em algum momento você pensou em desistir, mudar de negócio? Veja, no começo não. Eu comecei a estagiar na empresa da família em 2008. Então, estava na faculdade ainda. Foi muito massa, porque eu conseguia ver um pouco da teoria da faculdade lá, né? Claro que há muitas das coisas que acontecem na empresa, a faculdade não chega nem perto. Então, infelizmente, né? Hoje eu digo que infelizmente o que a gente aprende na faculdade não prepara a gente para a vida real. Seja tanto para quem vai empreender como quem vai ser CLT, né? Os problemas são totalmente diferentes. Mas, naturalmente, comecei no negócio da família e pensar em desistir, eu sempre falo que não, mas eu já pensei muitas vezes em mudar o caminho, o percurso, ou talvez o segmento, ou a forma de trabalhar. Porque para mim, né, não sei se essa é a interpretação de todo mundo, mas para mim desistir é como se eu não quisesse mais empreender e fosse ou fazer um concurso, ou ser funcionário, né, procurar um emprego, algo assim. Para mim desistir seria tipo isso, mas não, fazer outra coisa. Aí eu já pensei algumas vezes sim, pelos sinais que a gente vai vendo no caminho, né? Então, em 2008, eu já falei quase 20 anos que estou no meio do varejo, já peguei impeachment, já peguei pandemia, já peguei o efeito China aqui na gente no comércio, no varejo. Então, naturalmente, quando você vai vendo esse movimento, você pensa, será que esse caminho vai me fazer levar onde eu quero chegar? Ou vou ter que adaptar no meio do caminho? Então, esse refletir é que eu consideraria desistir, mas não desistir de empreender. Desistir talvez do caminho que eu estava querendo seguir. Então, não é aqui não. Vou ter que ir por aqui, vou ter que ajustar isso aqui para poder atingir o objetivo que eu quero, né? Porque, na verdade, você tem que estar se reinventando, Vai, né? direto. Você tem que estar acompanhando o mercado e se reinventando, porque nenhum produto, que é o nosso caso, né? Naquela época dos nossos pais, que eles empreendiam, não existia internet. Então,
A única forma das pessoas, o consumidor final, ter acesso à roupa era no shopping, era através de uma loja. Quando isso foi mudando, a gente teve que ir se adaptando e buscando novos mercados. E aí veio vendas diretas. Como é que veio essa questão de vendas diretas? Por que tu teve vontade de ir para esse caminho? A gente acabou investindo as últimas gotinhas do caixa que tinha, né, nas duas lojas. E aí começou a crise de 2015. E a crise força você a olhar para outros caminhos, né? Então eu fiquei muito mal nessa época. Hoje eu falo com muita tranquilidade. Busquei terapia, busquei ajuda, que a galera fala que é coisa de doido, eu tinha muito preconceito. Apesar da minha mãe ter feito terapia durante 15 anos, todo o processo de divórcio e tal, da minha mãe, da minha irmã, da minha tia doente e tal, então, que ela fez 15 anos de terapia com psicólogo. E eu ficava, meu Deus, eu preciso, sou uma pessoa normal, sou jovem, pra que eu vou fazer um negócio desse? Exato. Mas eu me rendi em 2015, não em 15. 15 veio a dificuldade, eu fui maturando aquela dificuldade, vendo que não tinha jeito quando foi em 2017. Que aí eu casei, né? Casei meio ao caos. Decidimos casar e tal. Aí pensei, meu Deus, e agora? Aí vem o peso da família, né? E aí, lá no futuro, e os filhos? Como é que eu vou criar meus filhos? Se eu tô vendo que o caminho tá meio nebuloso. Então a dificuldade faz você olhar pro lado. Do que eu olhei pro lado, eu fui pra terapia, a terapia abriu mais a minha cabeça, ela fica fazendo aquelas perguntas, tal, isso e aquilo. Você começa, poxa, é mesmo? Poxa, eu nunca tinha parado pra pensar assim. E naturalmente, quando eu cheguei em casa, acho que no mesmo dia, ou foi no outro dia, eu botei na internet, no YouTube, como ficar rico. Simples assim, acho que muita gente já deve ter feito isso alguma vez na vida. Eu botei lá, como ficar rico, como ficar milionário. Comecei a ver um vídeo de um educador financeiro, ele falando de investimento, não sei o que, uma letra lá que eu não sabia de nada. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? E aí eu sou muito curioso, sempre fui muito curioso em várias áreas, né? E aí eu fui pesquisando. Falei, meu Deus, tem um mundo aqui que eu não enxergava. Isso. Tem um mundo por trás daqui do banco, que eu achava que era só botar o dinheiro, então o banco tá me enrolando. E comecei a entender mais de finanças. E aí eita, então eu tenho que diversificar minhas fontes de renda. Essa foi a primeira grande lição. Tô todo o meu dinheiro enterrado aqui na loja, né? Não poupei, não tenho dinheiro guardado, igual a minha mãe. Então eu já estava começando a repetir o mesmo erro da minha mãe, a geração, que é uma coisa que a gente vê muito na pessoal falando, que a gente acaba, sem querer, repetindo as mesmas ações de nossos pais. Isso. Querendo ou não, é meio que involuntário, né? Tá lá no subconsciente, você vai tomando atitudes. Quando você olha, meu Deus, tô igual a minha mãe e ao meu pai. Não só no negócio, mas na vida pessoal Na também. vida, não, exatamente, você vai são repetindo ciclos. sem querer, por mais que seja luta e contra, mas parece que é algo instintivo, assim, não sei. Mas quando eu olhei, falei, meu Deus, né? Mesma coisa, eu não juntei dinheiro, tal. Eu falei, não, tem que fazer uma outra coisa. E aí, no meio do caminho, meu amigo, bora conhecer um negócio, esse produto, não sei o que lá, você vai vender, tá lá, renda extra, tal. Oh, shit, agora. Aí levei minha esposa, lógico que homem no casamento não manda nada, é a mulher que manda. Aí levei minha esposa, ela adorou o produto e tal, não sei o que fica mais bonita, fica, meu Deus do céu, pronto, porque ele amou. Falei, pronto, você gostou do produto, então a gente vai começar a fazer um novo negócio paralelo e vamos embora, vai ser isso aqui. Sendo que na época, quando eu comecei, não vou mentir pra você, a gente quer, né, que as coisas aconteçam muito rápido. Aí eu gostaria... Outro erro de quem tá começando a empreender, quer na velocidade dele, não quer na velocidade do mercado. Você gera uma grande expectativa. Esse é o grande problema nas vendas diretas que eu aprendi. A galera começa com uma grande expectativa e quanto maior a expectativa, maior a queda, maior a frustração. Isso. E isso era o que mais tirava as pessoas do negócio. Então era algo que você começava de uma forma muito fácil, bem menos burocrático, não tinha que investir milhões de dinheiro no shopping, em mercadoria. Era muito mais simples de começar. E mesmo assim as pessoas desistiam. Porque criou uma expectativa muito grande que o negócio ia acontecer do dia para noite, que não tem que trabalhar muito e você ia ganhar muito dinheiro e ia ser rico, milionário. E não é bem assim, né? Tudo que você faz tem que trabalhar, tem que ter dedicação, tem que ter esforço, tem que ter conhecimento, você vai ter que aprender novas habilidades, você vai passar por novos desafios que você não passava no seu tradicional. Então, dessa forma foi que eu conheci as vendas diretas. Para mim foi meio que sair da bolha. Sim. Porque a gente que é empresário, né? Tipo, eu lembro. Minha mãe até hoje, ela não tem amigas não tem amiga. A amiga dela é da época do colégio, né? E eu acho que é alguém que da faculdade. Cara, eu acho que é 2 amigas que ela tem. Fora os parentes, aquelas primas de terceiro grau e tal. Ela só tem 2 amigas. Só. Porque o comércio, e acho que antigamente era pior ainda, né? É um pouco solitário. Você fica lá dentro do seu negócio, você conversar com muitas pessoas, você fica com medo de falar números e julgar a pessoa, roubar informação, roubar seu funcionário.
Enfim, é uma E coisa... naquela época a conconcorrência era vista assim como inimiga. Hoje em dia concorrência parece que já se Tá quebrou esse paradigma. mudando, Quebrou muito graças esse a paradigma. Deus. A gente percebe que quanto mais você troca, melhor pra todo mundo, né? Melhor pra todo Né? mundo. Mas naquele tempo, cara, ninguém se falava. Eu lembro que tinha nas confraternizações do shopping, eu mesmo falava com ninguém. Ficava lá, dançava um pouquinho quando tinha bandinha e tal, comia e ia embora. Ia embora. Não conversava nada com ninguém, porque Isso. era como se fosse um... Não, o meu segredo, ninguém pode saber o meu segredo, né? Isso. Ninguém vai ficar igual a mim. Enfim, é um pouco de ego, enfim, egoísmo na época, né? Isso foi mudando um pouco a porque- dificuldade vai transformando, né? Porque quando tem momentos de crise, eu lembro muito da pandemia. Logística ninguém se falava no shopping. Na época da pandemia a gente tinha 12 lojas, sei lá, acho que era 8, 7 em shopping. Caos total, né? Shopping fechou, 3 meses parado, ninguém nunca se falava. De repente, na pandemia, não, a gente tem que se unir, Sim. a gente tem que unir. Aí fizeram um grupo no WhatsApp, vamos lá e tal. Aí eu falei, olha só, né? Nada como uma grande crise, um grande problema para fazer as pessoas entenderem que uns precisam dos outros, e que mais, né, juntos somos mais fortes do que cada um por si, né? Então é meio que isso, a dificuldade traz novos olhares, faz você olhar para o lado. E isso foi um grande motivo de eu começar um novo negócio, com muito receio, naturalmente. Porque, imagina, você tem um negócio e você começa a fazer algo em paralelo, você já fica pensando, vão me julgar, vão achar que eu tô quebrando, vão achar isso, vão achar aquilo, Isso. né? Por que é que vão falar? Tanto é que eu passei um tempão sem falar nada pra ninguém, né? Só agir no silêncio. Mas depois eu falei, cara, é natural, todo mundo tem que buscar outra fonte de renda, todo mundo tem que ter 2, 3, 4, vendo as pessoas bem-sucedidas, né? Milionários, bilionários. Tem 10, 20 empresas, investe aqui, investe ali, tem investidor anjo, tem investidor aquilo. Hoje em dia é muito natural, né? Mas um tempo atrás era meio que cheio de tabu. Então não podia, você tem que estar seu negócio, você tem que ir lá, o olho do dono que vai no gado engordar, aquela coisa toda. E eu pensava, meu Deus, como é que eu vou multiplicar? Você tem que estar olhando o gado. Né? Então é meio que você entender o limite das coisas, mas enfim. Mas a grande dificuldade, respondendo diretamente a pergunta, foi o que me fez olhar para o lado e começar a trabalhar com outro negócio, né? Com venda direta na época. E quando eu entrei na venda direta, para mim, o que mais me encantou foi o modelo de negócio, como existia essa troca. Porque como você tem que montar um time, se o seu time vendesse bem, você ganhava também. Então, existia um interesse muito grande do líder em treinar aquela equipe. Então, era uma escadinha, um treinando o outro, passando informação, e eu, nossa, como é isso? Porque foi um choque para mim. Eu vinha de exatamente como você falou, você vinha de uma coisa que era ninguém se falava, era todo mundo escondido ali, e de repente vocês começam a treinar, e Mário e Ana vindo, e eu preciso disso aqui, eu preciso que vocês me acompanhem nisso. E eles iam lá, iam na minha casa, lá da Zona Norte, e vinham e me ajudavam. E eu, como assim? Que modelo maravilhoso é esse? Isso foi uma das coisas que me chocou também, e que fez a gente começar, assim, de uma forma bem interessante, bem legal, investindo tempo, né, nisso aí, porque eu vi que era diferente. Eu tinha no meu cenário tradicional, né, a loja, funcionário CLT, meus funcionários, que tem aquela coisa, infelizmente no Brasil, as pessoas não enxergam o dono, né, como uma pessoa tão boa, acha que você está só usando, tal, só quer lucrar, escravo, aquela coisa toda, que foi algo que foi implantado, né, na sociedade ao longo dos anos, isso aí, que o empresário é um malvadão, e a gente acaba sentindo esse peso, né, de todo mundo. E quando eu comecei lá, fiz, poxa, então se eu ajudar as pessoas e elas crescerem, é bom pra mim, é bom pra elas. É pra todo mundo. As pessoas querem aprender, eu posso ensinar, se eu ensinar, todo mundo ganha. Que massa! Maravilha. Isso aqui é muito diferente do que eu tava acostumado, né? E outra parte muito bacana que a gente não tinha como empresário é o reconhecimento. Porque se você é o dono, ainda tem quem vai isso. reconhecer você? Verdade. Quem vai bater no ombro e parabéns, cara, você bateu sua meta? Ninguém, cara. É muito solitário o processo de quem empreende. Se der errado, é só você. Se der certo, é só você. E ainda tem que reconhecer os funcionários, se der errado, motivar. se der errado, a culpa é sua. A culpa é sua. Mas se der certo, foi o governo, foi não sei o que lá, foi sempre um fator externo, né? Nunca é você. E isso fica... Poxa, você vai ao longo da vida, poxa, o mérito nunca é meu, nunca tenho mérito em nada, né? Sempre é os outros. É que nem eu falo. Na época que eu comecei a ter a loja, minha primeira loja eu mesmo, foi 2009, então peguei um boom, né, 2009, aí uma loja, 2010 outra loja, 2011 duas lojas, 2012 duas lojas, aquele boom, né? Aí a galera, não, mas é porque você pegou a fase boa, o governo tá investindo no Nordeste, o governador trouxe a refinaria, trouxe não sei o que, pô,
É elástica, né? Na parte boa que cresce, o mérito nunca é meu. Aí, agora tá na crise, reduzindo loja. Ah, porque você foi... Competência da administrativa. Você foi insistente, insistiu no erro, você não chegou os sinais e tal. Então, é meio que isso, é uma luta eterna do empreendedor. Mas é isso que vai fazer na casca, né? Eu costumo dizer que o empreendedorismo é uma corrida de obstáculos. É. Você vai estar sempre correndo e pulando obstáculos. Aí você acha que passou de um, resolveu. Não, resolveu, já ganhei a corrida, não. Aí vem outros obstáculos. Então, empreender é isso. Por isso que não é para todo mundo. Tem que ter esse perfil, tem que ter essa visão, tem que ter essa persistência. E falando sobre isso, qual a diferença entre persistência e insistência? Eu lembrei aqui de um caso que, na época, eu fui fazer o custo mínimo, né, da loja. Falar em empreender não é para todo mundo, né? Você começar um negócio. Veja, na época tinha 12 lojas. Então, uma loja, que era a loja do Shopping Rio Mar aqui em Recife, a gente já começava o mês com devendo, né, 80 mil reais. Você pegar o aluguel, funcionário, mercadoria, imagina. Você, meu Deus, já começa um mês negativo 80. Aí um dia que não vendeu a meta dividida por 30, você, meu Deus, já acumulou para outro dia. É uma loucura, cara. Aí imagina isso vezes 12. Cara, realmente é pra quem tem sangue, pra quem tem sangue de barata, pra quem enfim. Mas tem visão, na verdade. Eu recomendo pra todo mundo começar, porque é uma forma diferente de você entender como é que funcionam as coisas. Você só vai saber realmente indo. Aprendendo. Eu só escutando aqui o podcast, por mais que a gente fale aqui, tem que ir lá, tem que tentar e dar errado ou dar certo. Tem que sofrer também, que nem todo mundo sofre, faz parte do processo. Mas, vamos pra pergunta. Então, qual a diferença entre persistir e insistir? É desafiador. Eu tava falando aqui antes que fosse uma linha, um fio de cabelinho assim, ó, entre persistir e insistir, que durante o processo, não vou dizer que é impossível, porque assim, é muito a minha forma a minha vivência, a minha experiência. Mas é muito desafiador você conseguir perceber essa diferença durante o processo. Sim. Depois que passa, é muito mais fácil, né? Eu brinco que é como se fosse indo para investimentos, né? Que nem o topo da bolsa e o fundo da bolsa. Você nunca sabe quanto é o fundo, nem quanto é o topo. Só depois que vira história, daqui era o topo, aqui era o fundo. A mesma coisa, você nunca sabe quanto é persistência e insistência na hora que está acontecendo. Porque é muita coisa em jogo, é dinheiro, é emoção, é sonho, é família, é destino, é rota, é cônjuge, meu Deus, você fica, meu Deus, e agora? Então, hoje eu tenho, de uma forma mais clara, a gente já consegue entender melhor, né? Que o persistir é muito do que eu estou vivendo hoje, né? Mas eu também já fui um insistente. Tá. Abrindo para geral aqui, não é porque hoje eu sou persistente que eu sempre fui persistente. Eu já fui o insistente. Sim. Como eu falei para vocês, 2015 teve a crise, né? Vários sinais. Eu já comecei a ver a economia mudando, forma de consumir diferente, a gente já começou a ver um movimento, a China, o mercado já começando a vir com e-commerce, marketplace, já comecei a ouvir falar do marketplace. Não tinha Shopee, Shein, mas já começou o movimento. Mercado Livre, Amazon e tal. Eu lembro que naquela época o pessoal dizia, mas shopping nunca vai acabar. Não. Esse negócio dá certo não. E-commerce, isso é furada. Ninguém vai comprar uma roupa sem provar. E pra montar e-commerce, que era, sei lá, 30 mil reais, 50 mil reais, né? Naquela época era muito dinheiro. Então era meio que... nunca imaginava que o cenário de hoje ia acontecer, né? Naquele tempo lá. Então, a gente via, apesar de ver os sinais, era tudo muito novo. Então era... Quem imaginava que o presidente ia ser impeachmentado? E aí, a gente faz o quê? O que é que vai ser a economia? Como é que funciona? Quem vai ser o próximo presidente? Tudo isso gera muita incerteza. Você fica, meu Deus, eu fecho? Não. Mas se o próximo presidente for bom, então eu continuo. Então você fica na cara, eu fecho ou eu abro? Eu mantenho ou eu não vou? E é certo ou errado? Não sei. Na verdade, a gente só sabe depois que vira história. Se foi certo ou foi errado. Esse é o meu ponto de vista. Aí, como é que eu percebi que foi insistência? Porque a gente insistiu, as coisas aconteceram, que não estão no nosso controle, enfim, mudou o governo, o movimento do mercado começou a acontecer, dificuldade, crise, não paga um boleto, não paga outro, vem a dificuldade, então tem que fechar. E aí fechamos, começamos a fechar, comecei a venda direta, vi um outro caminho, imagina, resumindo a venda direta, é meio que você pula o intermediador. Isso. Então, a empresa fabricava e a gente vendia. Não tinha representante, atacadista, varejo, não tinha ninguém. E quando eu vi esse negócio... E por isso é bem remunerado, porque as pessoas acham que é uma pirâmide. Essa é a diferença. Porque não tem ninguém no meio do caminho pra ficar pagando. Não tem ninguém no meio do caminho. E esse dinheiro que é para os intermediários vai para quem vende. Exatamente. Eu falei, pô... Simples assim. E eu fiquei pensando, meu Deus. Mas realmente, por que tem que ter intermediário? Quando eu comecei, foi meio que uma ficha, um balde de água fria, assim. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, será que o varejo é uma farsa?
Será que o meu negócio vai ser sustentado por muito tempo, né? Naquele tempo eu conversava com minha esposa, eu falava, meu Deus, será que o nosso negócio vai para minha filha? Porque, veja, se o cara fabrica hoje e aí tem pessoas que querem vender e ele paga uma comissão, por que tem que ter um representante? Por que tem que ter um vendedor, um varejo? Por que tem que ter um atacado? Né? Meu sogro é representante. Eu falava para ele, ô sogro, você não tem medo não de a fábrica pular direto pro mercado, pro supermercado e não precisar comprar de você? Ele, não, porque não sei o quê. Hoje já está uma coisa diferente. Isso. Tem que estar atento. As indústrias começaram a criar sistemas. Eu lembro da marca de calçado, criou uma plataforma para os próprios lojistas fazerem o pedido dentro da fábrica, do site da fábrica. Ou seja, não tinha mais representante. Sim. Entendeu? Então, imagina, tirou a OE do representante, né? Então, pulou o caminho. E isso era venda direta. E ficava, meu Deus. Então, realmente, estabilidade não existe. A gente tem que cuidar de ver outros cenários. E aí comecei a entender que eu estava sendo insistente. Porque eu estava vendo que o mercado mudou, as coisas aconteceram, mudou o governo, mudou tudo. E eu ainda não tinha mudado nada. Você ignora tudo aquilo que está vendo, todas as informações exato, que eu estão comecei um novo negócio, vi que tinha um caminho, vi que tinha outros modelos chegando, mas na prática o que era para fazer eu não fiz na empresa. Por quê? O medo, o receio, sei lá, se tinha ego, vaidade, não sei ao certo. Não, acho que não, talvez um pouco, mas não é mais a insegurança e a incerteza do que seria. Isso. E você pensa, pô, investi tanta grana, tanto dinheiro nisso aqui, já foi tão próspero, por que eu vou fechar? Vou insistir mais um pouquinho, vou persistir mais um pouquinho. Aí você mistura fé e não sei o quê. Cara, é uma loucura, né? Aí você usa persistir, mas na verdade já passou de persistência, já é insistência, mas você não consegue E hoje, depois que passou o tempo, eu enxergo que eu realmente insisti. Né? Depois que passou-se, hoje já está em 26, pô, passou aí praticamente 10 anos do começo da crise. Hoje eu reconheço que era por ter feito esses movimentos que eu estou fazendo hoje muito mais cedo, muito mais rápido. Isso. Mas que não são movimentos fáceis de fazer. Hoje a gente tá com 7 lojas, a gente teve 12 lojas. E dentre essas já abriu e fechou já, então sei lá, acho que abriu umas 15 e fechou umas 8, 9. Eu contei, eu fechei 9 lojas depois da pandemia. Eu fiz essa conta, né, que abriu e fechou, já fui no shopping, fechou, já foi outro canto, já fechou. Porque depois que você passa por isso, você acaba agindo mais rápido. Então, você não se apega tanto. A última loja que a gente fechou foi 1 ano e meio, a gente já viu, ó, mais 6 meses aqui vamos fechar. Não vamos mais insistir em algo que a gente tá vendo que tem todos os sinais que não vai funcionar. Ah, mas é um lugar novo e o movimento vai melhorar depois que maturar. Problema da maturação. Eu não vou mais esperar a maturação. Então é meio que a gente vai aprendendo na dor. Faz parte, né? Tem fórmula de bolo? Não tem. Hoje eu posso sugerir caminhos, né, de você fazer. Tipo, eu sempre falo, cara, primeiro, tu vai começar o primeiro negócio teu. Não vai pro shopping, porque é um custo muito alto. Vai gastar muita grana. O risco é muito alto. O risco é muito alto, porque o custo fixo, não é porque o custo fixo é muito alto. Então, qualquer instabilidade, você já não paga um boleto, depois viram 2 boletos e fica uma coisa impagável. Isso. Né? Principalmente se você não tiver grana guardada. Né? E eu vejo muita gente pegando rescisão, pega FGTS, ou pega uma indenização, ou dinheiro da família, de herança. Aí vai e investe tudo na loja no shopping, pega uma franquia, que é mais desafiador, porque você fica meio travado naquilo ali. Não é que não dá certo, mas se isso for seu único meio de vida, eu recomendo não começar por aí. Ah, não, Mário, eu sou isso aqui, eu tenho uma profissão e quero diversificar fazendo isso aqui. Beleza, se der errado, não vai me matar? Não. Então vai embora, mete a cara e vai. Mas se for seu único ganha-pão, viver disso aqui, cara, pensa. Mas pensa porque eu passei por isso, era minha fonte principal de renda e é muito sofrido e muito risco. E outra, começa do jeito mais simples. Hoje em dia, meu Deus do céu, não precisa você montar uma fábrica, né, ter custo alto, investir numa indústria e tal. Cara, terceiriza, vai começando, investe na marca. Até as próprias vendas diretas é uma forma de você já ir se testando. Já vai a habilidade de vendas, rejeição, lidar com não. Tem que ir aprendendo. Eu sempre falo, é um bom estágio para quem quer empreender, talvez, porque você vai, sem botar muito dinheiro em jogo, você vai, começa a levar um monte de não, começa a ser julgado, e a vida é isso mesmo. Eu sei que tá, né, assim, como eu achava que era. Você vai aprendendo e isso já vai lhe formatando para ser um bom empreendedor, né, no caso. Você já vai aprender várias habilidades. Nas vendas diretas, por ter pessoas interessadas no seu crescimento, acaba que você aprende muito, para quem quer aprender. Isso. Para quem quer aprender, eu digo que é uma mãe. É uma escola. É uma escola, você aprende passo a passo, como fazer. Coisas que a gente não vê no tradicional, né? A pessoa começa a trabalhar, ninguém ensina, joga lá, vai embora, faz isso aqui. Vai aprender. Tem esse livro aqui, é o Beabá, vai ter um Zoom aqui e tal, você vai se conectar, tem um livro aqui, tem um conteúdo já gravado no YouTube. Cara,
realmente só não aprende quem não quer. É meio que mundo paralelo. Então era um mundo, pra mim foi um mundo da fantasia, né? Meu Deus, que negócio diferente. Então foi uma mistura de sentimentos, né? Quando a gente começou esse outro negócio. Mas enfim, essa dificuldade de enxergar a persistência e da insistência, eu digo que não, eu hoje não enxergo uma fórmula. Mário, como é que eu percebo que a diferença, é que nem o cara chega pra mim, Mário, eu tô com uma loja assim, xxxx. O que é que tu acha? Eu fecho ou eu continuo? Bicho, é desafiador, né? Porque, primeiro, eu não tô vivendo aquilo ali, eu não sei a realidade, eu não sei quão disposto ele tá pra persistir naquilo ali, eu não sei quanto ele acredita, eu dou minha visão de fora, né? Tipo, ó, o mercado tá assim, quanto é teu custo, cara? Meu custo é esse. Teve um lojista que falou comigo, ele me falou, ó, meu custo é tanto, eu vendo tanto, meu aluguel é tanto, e bicho, veja, eu, por muito menos, eu fechei a loja, eu já fechei a loja porque eu pagava muito mais e vendia até menos que isso. Mas se você tá conseguindo, velho, talvez tua margem seja melhor, mas por mim, pela minha margem, não dava. Mas se você consegue, ok, avalie isso aí. É meio que isso, é você entender quão disposto você tá a investir mais ali, porque pode ser que chegue um momento que você vai ter que investir mais dinheiro no negócio, até pegar, ou Sim. não, enfim, você bota uma grana sem saber se vai voltar. O risco de empreender é esse, você bota, primeiro você coloca o dinheiro, para depois você ver se vai ver o dinheiro de volta, né? Sim. Então tem muito isso. Se der certo, né? Se não der certo, deu errado. Mas se der errado, mesmo assim ainda deu certo, porque você vai ter aprendido e vai saber o que não fazer. Exato. Na próxima, você já não repete os mesmos erros. Então, eu sempre falo que não tem como dar errado, né? Ou a gente acerta ou a gente aprende. Então, Você tem que calcular o risco até onde você pode ir. Isso que tem que ter muito exato, qual é o teu consciente, que as limite? pessoas Exatamente, qual é o teu vão limite de arriscando dinheiro, demais. qual é o teu limite de De tempo na tempo. loja. Não adianta tu ficar, eu vou dizer, tu tem que ficar aqui o dia todo na loja, abrir e fechar a loja, mas tu vai deixar tua família, tua mulher, tua filha, vai valer a pena? Cara, não sei, aí é que tá, cada um vai avaliar o que é bom e o que não é, né? Não cabe a mim de fora, ó, vai e faz isso. Porque é outro ponto, né? Criou-se a cultura, né? Meio que hoje tá uma mistura de desmistificar isso, mas que para você ter sucesso, você tem que trabalhar 500 milhões de horas por dia, 500 milhões de horas na semana. Produza enquanto ele dorme. Enquanto você tá dormindo, já tem gente acordada. O Michael do basquete lá, via que os caras acordavam de 4, ele acordava de 3, ele ia... E isso vai lhe consumindo, você vai ficando culpado, vai se sentindo um lixo. Meu Deus, eu acordo de 6 da manhã, eu sou nada, eu vou dar errado por conta disso. Eu sei porque a minha mãe trouxe muito isso pra mim, não era muito claro na época, mas hoje se torna muito claro, né, quando eu fico refletindo pra trás. Mas na época dela, tipo, o esforço tinha que ter esforço. E esforço no sentido literal, do suor, da força física, de ser sofrido, sabe? Pra eu ganhar dinheiro, tem que sofrer, tem que ser ralado, tem que ficar fora de casa, tem que ter não pende alguém, tal, aquela coisa. E quando é que eu me dei conta disso? Que eu tava levando isso pra mim também. É uma forma natural, a gente nem sente, mas um dia não sei se o motorista tinha largado, né? A gente tinha um monte de loja, então já era de noite e eu tinha que levar a mercadoria em dezembro. Não, tem que ir, porque se não levar agora a mercadoria, amanhã o cliente chega e não tem aquela confusão. Eu falei, tá bom, leva, bota no carro. Botei no carro um monte de fardo, sacola, uma Fiorino. Tá, bichona cheia, mano, cheguei topada de roupa. Aí eu cheguei lá no shopping, abri a porta assim, e eu me achando, cara. A porta assim, tudo. Pegar os pelos, o sacão assim, nas costas, levando. Ai, Mário, é roupa, aquela coisa, dezembro. Mas depois eu fiquei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Tô levando mercadoria nas costas. Eu tinha que fazer mesmo isso. É isso é empreender? Aí eu fiquei me questionando, por que é que eu tô me sentindo bem? Sim. Cara, eu lembro muito porque eu tava lá, era lá um shopping do Cabo. E atrás do shopping é um matagal assim, eu ficava no mato assim. Falei, meu Deus, tá certo isso? Nem aquele meme que tem, tá certo isso? Porque se você tá fazendo isso, foi algum momento que vocês não fizeram a previsão correta de vendas, então deixou faltar. Então, na verdade, é uma incompetência, mas você tá feliz. E eu ficava, mas por que eu tô feliz segurando um peso? Já tá segurando esse uma coisa peso. que não era pra estar acontecendo, Exato, eu né? fiquei, Se tivesse sido bem que planejado. louco. Mas aí eu lembrei na hora da minha mãe. É isso aí, meu filho. Tem que dar carga mesmo, é isso aí e tal. Não sei o que. Eu falei, meu Deus, mas não tem que ser assim, cara. Não pode tem que ser assim. E aí a gente tenta rebater isso pra geração pra trás da gente. E aí vem, não, você. Tá? Como se a gente tivesse muito errado e eles estiveram muito certo. Mas mudou um pouco, né, a forma de trabalhar. Então, pra essa geração de trás, é como se a gente fosse preguiçoso, né? Aí, pelo menos, é a mensagem que eu adquiri, né? Pô, se eu não
tô lá, se eu não acordo 5 da manhã, 3 da manhã, eu não vou dormir meia-noite, eu sou preguiçoso, ou não tô nem aí pro meu negócio. Eu comecei a ficar culpado por conta disso. Pô, porque eu não achava que não tinha que ser assim. Ainda mais hoje que você resolve tudo no celular. Não sei se é felizmente ou infelizmente, porque também tem um lado ruim, né? Você fica conectado, tem um zumbi o dia todinho, é horrível. Isso. Por um lado é bom, porque você não tem que estar... Tem coisas que você resolve no celular. Até aquela resenha do e-mail, da reunião, né? Tem coisa que você pode resolver por e-mail, não precisa ter uma reunião. Então, eu sempre levei muito isso. Pô, não tem que estar lá. Se eu posso resolver por aqui, entendeu? Por que eu tenho que estar lá se eu posso resolver aqui? Eu internalizava muito isso. E pra geração dela, eu batia muito de frente. Eu vi que tinha aquela resistência. Tem que estar lá, tem que estar olhando, tem que estar... Não tiro o mérito, a razão. Enfim, eu acho que você tem que misturar um pouco dos dois, mas... Eu lembro que esse caso da Fiorina foi muito engraçado, que foi meio caiu a ficha assim, meu Deus, mas por que tem que ser sofrido? Tem que ser não assim. Tem que ser sofrido, cara. Tem. Não precisa ser doloroso. Claro que vai ter desafios, claro que vai ter momentos que vai ser necessário uma força maior, como sempre é, uma Dia das Mães. Pra gente que é do varejo de moda, então, Dia das Mães, São João, final do ano, dezembro, sempre tem as horas que vai exigir mais da gente. Sim. Mais horas de trabalho, menos horas de sono, mais estressante, mais cobranças, é natural. Mas não tem que ser assim todo dia, né? Tem as fases que acalmam e a gente fica meio que se sentindo culpado, né? Meu Deus, eu não tô fazendo isso. Será que vão achar que eu tô sendo preguiçoso ou tô sendo negligente? E a gente se preocupa mais com o julgamento. Cara, então é aquele negócio. A gente tá mais preocupado do que os outros vão pensar do que a gente tá fazendo, né? Isso. E eu sempre escutava que você não tem que estar preocupado com o que você... seu dia, você tem que estar preocupado com o que você vai fazer quando você estiver acordado, e não na hora que você vai acordar. Porque a turma fala, pô, se fosse acordar cedo fosse sinônimo de sucesso, quantas profissões aí que acordam cedo de padeiro? Eu falo muito de padeiro. Então todo padeiro era milionário, porque o cara acorda, sei lá, 4 horas da manhã, o cara da Ceasa lá, que vende fruta e verdura, acorda de 2 da manhã e vai lá comprar fruta e verdura e vai vender e tal. Então é meio que troca o dia pela noite. Se fosse assim, as pessoas teriam bem-seridas, prósperas, milhões de dinheiro, né? Todo mundo seria nesse nível. Mas a gente vê que não é. Acordar cedo eu enxergo que é legal. Hoje em dia eu tô correndo, comecei a correr, então tenho treino de madrugada, praticamente você acorda de 3h30, 4 horas da manhã. É diferente você acordar cedo. Mas não é sinônimo que vai ser sucesso, porque, pelo amor de Deus, não é escrever no tipo, não é receita de bolo, não existe isso. Não. Dá pega disso aí, gente. Pelo amor de Deus. O importante é o que você faz quando você tá acordado. Se você for produtivo quando estiver acordado, show de bola. Pode demorar 5 horas, 2 horas, 3 horas, mas muitas vezes você pega um dia bom assim, você fala, pô, 2 momentos do dia, de meia horinha, resolveu muita coisa, foi top, né? Sei lá, uma reunião, uma ligação, foi mega hiper produtiva, porque o dia inteiro você passa um tempão, sei lá, conversando e tal, e não foi o objetivo. Sim. Então não é a quantidade de hora, é a qualidade que você faz. A qualidade, a estratégia. Eu Exatamente. costumo trazer 4 pilares para uma gestão bem eficiente. Quais são os 4 pilares? Pessoas, produto, processos e performance. Então, a gente tem que estar sempre analisando esses 4. O que é que eu estou vendo na prática? Agora que eu já comecei a atender, fazer consultoria em empresas, eu faço consultoria de gestão empresarial, que foi toda a minha bagagem, eu percebo as pessoas se preocupando com 2. Produto e performance. Eu tenho um produto bom, vou botar aqui para vender. Se faturar bastante, ótimo. Eu vou ter um bom resultado, vou viver disso. Só que, beleza, enquanto você está pequeno, porque é você trabalhando, você tendo o retorno disso, você está acompanhando, mas quando começa a crescer, começa a colocar pessoas, começa a ter que delegar, como é que você vai delegar para uma pessoa se você não tem um processo? Tu tem que fazer isso, faz. Se você não disser como, o passo a passo, ela vai fazer do jeito dela e vai dar errado. E aí, aquela pessoa, aquela empreendedora, começa a ficar escrava do negócio, porque ela só... Quando ela tá lá olhando, tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim. É falta de processos, né? Que ainda mais quando é pequeno, que é eu presa, né? Que falam, né? Você não tem uma empresa, você tem uma eu presa, que você acaba tendo que fazer tudo. Ou tendo não, né? Você acaba fazendo tudo porque você não criou o processo, você vai tendo que fazer porque não tem caminhos pra galera seguir, né? Outro problema muito sério é com relação a pessoas. A pessoa aí coloca um funcionário, não treina, não vê como é que tá a cultura organizacional, não investe, não motiva. Então, como é que vai estar esse clima? Como é que o funcionário vai ter motivação de fazer? Né? Ainda mais no Brasil, onde o empresário, o empreendedor é sempre o vilão. Eu vou trabalhar aqui para ele ganhar dinheiro. Porque o salário, infelizmente, o salário mínimo é muito baixo. Isso não é culpa dos empreendedores, que as pessoas acham que mas não é culpa do governo. Então, muitas coisas que a culpa é do governo culpam a gente. Né? Então, é muito difícil empreender com essa mentalidade. É muito fácil falar, paga mais.
Você vai pagar mais e o meu negócio fica inviável, né? Exato, porque existe uma concorrência. Se eu colocar um preço do produto mais alto, vai ficar inviável, porque o cliente não vai querer comprar no meu negócio. Então, empreender é isso, é esse jogo de cintura. Você vai ter que estar sempre olhando esses 4 pilares o tempo inteiro, né? Então, principalmente para quem está começando, você não vai parar agora, eita, vou olhar os 4, não é assim. Você tem que estar atento. Vai ficar na noia de querer fazer tudo, não tem Você jeito. tem que Você estar vai atento. errar e vai ajeitar e vai corrigir. E pedir ajuda quando precisar. Quando você falou da terapia, Sim, é um momento é. que foi uma ajuda. Então, buscar mentoria e terapia. Eu tô atendendo uma pessoa agora que ela tava assim desesperada e aí veio pedir minha ajuda e quando eu cheguei para ela exatamente, ela tava em produto e performance, tá faturando bem, mas aí quando você fatura bem, e a margem desse negócio, você tá precificando bem? Porque faturar não significa dizer que você tá ganhando bem, você pode Importa estar com a quanto margem... sobra, viu? Quanto entra, não é quanto Exatamente, sobra. você como consultor É. financeiro aí, Eu ganho, eu quero saber quanto ganha, eu quero saber quanto sobra, meu filho. Tá entrando aí. que é outro erro de quem tá começando a empreender. Pensa que faturamento é dinheiro no bolso. Não é. Faturamento é só um índice. Você tem que fazer essa análise financeira, fazer um relatório financeiro, que as pessoas também não fazem. Pega o faturamento, vê o que sobrou, pega e gasta, não faz planejamento, porque geralmente comércio é sazonal. Tem mês que vende bem, tem mês que não vende. E aí você tem que se preparar para aquele mês que não vende. E não sair gastando dinheiro, mas vendi muito bem. Esse mês eu vou gastar o dinheiro todo. Isso é um erro muito grave de quem está começando. Posso puxar uma pergunta aqui que me veio? Pode, claro. Eu inventei aqui. Mas você falando aí de começar a fazer consultoria, eu te pergunto. Lá atrás, quando tu estava envolvido no negócio da família, como é que tu enxergava a consultoria? Não, pra mim era péssimo. Pra mim era um dinheiro que você gastava. Eu também. Você gastava, tipo, eu Pra conheço... que gastar dinheiro com isso? Se eu sei fazer o negócio. Exatamente. Se meu pai tem experiência, se minha mãe tem 30 anos de negócio. Que é uma coisa que já passaram pra gente. Porque quem Exato. entende, a mentalidade era, quem entende mais do seu negócio é você. Então, como é que eu vou pagar uma pessoa de fora Pra me dizer o que eu tenho que fazer. pra me dizer o que eu tenho que É fazer? isso aí. E- Vamos desmistificar isso aqui hoje, pra vocês. Não cometa os mesmos erros que a gente cometeu. Pois é, porque... Tem que ter humildade pra procurar ajuda. Hoje eu também atuando como planejador financeiro, eu fico, meu Jesus amado, como é que eu ceguei, né, de não procurar ajuda, porque o olhar externo é muito valioso, né? Até quando eu lido com casais, teve um cara que falou, é bom ter uma terceira pessoa que quando for eu e a mulher, pelo menos tu vai, opina. É um cara isento, né? Então vai seguir o que ele falou, não é nem eu nem tu. É meio que isso, né? Você tem um olhar de fora, ó, isso aqui não tá certo, isso aqui vai por aqui, e você ficar cobrando, né? O papel da consultoria, você planeja, mostra o caminho e tá lá, ó, bora. Avaliando se tá indo pelo caminho correto e mostrando, ó, aqui vai dar errado. Vai por aqui como a gente combinou. Hoje em dia eu reconheço que eu tinha muito preconceito com Isso. mentoria, consultoria, fica a galera quer ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro 10 mil reais. fácil. Veja, agora um adendo. Tem muita galera hoje aí querendo empurrar negócio de 30 mil, de 50 mil, network, não sei o que, você vai conhecer milionário. Velho, não é isso. Não é só network, só você conectar com um cara que tem resultado, porque muitas vezes ele tem resultado, mas ele não tem nada a ver com a tua operação, Isso. nem com a tua realidade. Tem que ser uma pessoa que vivenciou aquilo ali. Aí você tá lá com um bilionário, que o cara lida com 1 bilhão, não sei o que, e tu tá aqui, 2 funcionários, tu fica mal porque não tá pagando 30 mil pro negócio do cara lá, deixa o cara lá, o cara é outro negócio, é outro mercado. Isso. Pode ser que chegue a sua hora de um tipo de mentoria daquela ali, que é high ticket, né? Que é você ir para outro nível. Isso. Você já vai para escala, você vai Isso. pensar além, ampliar, e pegar de investimento e crescer e tal. Mas no começo, cara, é pegar um cara que viveu o que tu viveu Exato. e que tá lidando com isso no dia a dia. Então, tem muito isso, né? Eu costumo dizer que mentoria e consultoria é para você conseguir mais rápido o seu resultado. Porque você não precisa passar por tudo que eu já passei e que você já passou, como você disse. Olha quantos aprendizados tu já teve de 2009 para cá. Então, hoje você consegue visualizar um erro muito mais rápido do que está iniciando. A gente vai aprendendo com o tempo, né? Nós empreendemos desde que a gente nasceu. E é engraçado você estar falando aí da concorrência, porque a gente era concorrente, nossos pais eram concorrentes. A gente não se falava. Minha mãe adorava seu pai, mas tipo, é lá e eu cá. Tu lá e cá, e veja como mudou, né? Nossos pais eram concorrentes, a gente já foi concorrente e a gente tá aqui hoje trocando, né? É doideiro isso aí, né? E a gente aprendeu muito nossa trajetória. E se quando eu vou para um negócio de alguém, eu já tenho muita experiência para dizer, ó, tu tá no caminho errado isso aqui tem que ajustar logo.
Pronto, eu fui numa pessoa que eu fui atender, ela tinha vários relatórios no sistema, mas qual relatório tu analisa? Não é nenhum, eu só preciso saber o faturamento. Não, tu tem que analisar, vamos ver quais são os indicadores de desempenho, entendeu? Então, a gente consegue hoje, para nossa vivência, fazer que a pessoa consiga um resultado mais rápido, sem quebrar tanta cabeça, sem cair nos obstáculos, porque já caiu demais. É como se você quando contratar uma consultoria, sei lá, um planejamento, é como se você, como eu vejo hoje a minha consultoria, né, o planejamento, é como se você fosse de trás para frente, ou de frente para trás, enfim, do final para o começo. Isso. Porque como eu lido com finanças, a primeira pergunta que eu faço, quando tu parar lá na frente, tu quer receber quanto? Ah, velho, sei lá. Exato. Primeira coisa é essa. Meu Deus, eu sei não. só vou vendendo eu vou aqui e tal, tá feito. É. Beleza, mas dá um chute aí, tu queria quanto? Ah, eu queria 15 mil. 15, 20, geralmente é mais como 15, 20 mil. Tá, quer ganhar 15, 20 mil lá na frente com 60 anos, 65 anos. Vamos ver quanto vai precisar juntar para chegar lá. Sei lá, Perfeito. 5 mil por mês. Eu tenho que investir 5 mil por mês, eu tenho que poupar 5 mil. Então você dá. Primeiro, você começou lá de trás. Eu quero os 15 mil. O que é que eu tenho que fazer? Juntar 5 mil por mês. Então você está indo trazendo um problema, já enxergando o problema, trazendo ele para a realidade para você mudar hoje. Então, cara, só em você saber isso, já economiza tempo pra caramba. Porque em vez de você cometer o mesmo erro da maioria, né? Esperar, trabalhando, vai vivendo a vida, deixando a vida me levar, quando chegar, se aposentar. Eita, não vai dar pra nada, só pra comprar E remédio. agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que agora? Nada, realmente não tem muito o que fazer. mais o que fazer. Já no final da vida, realmente tem muito o que fazer. Então, quando você traz aquele problema futuro para o presente, você já, eu tenho que me adaptar hoje. Ah, não tá dando. Mas você já tem a noção, você já tem a consciência de que você precisa mudar. Isso. De fazer algo, caso você realmente deseje aquilo ali. Ah, mas eu não sei, cara. Você vai ter que dar o seu jeito. Ou você ganha mais no que você está fazendo, vai fazer outra coisa. Ou você muda completamente de negócio, de atividade, vai para outra coisa que dê para ganhar mais. Se você quiser receber aquilo lá. Claro que quando a gente faz um plano de 20, 30 anos, muita coisa acontece no meio do caminho. Casamento, filho, problema, saúde, doença. Mas você já tem aquele caminho traçado. Você tem um norte. Onde você quer chegar, não necessariamente pode ser muito diferente para ruim, para pior, como pode ser para melhor. No meio do caminho o negócio escalou, pegou o hype, o Mario agora play, tô ganhando muita grana, massa, top. E cortou o caminho. Isso. Ou totalmente ao contrário, poxa, eu tava ajudando, agora pior, aconteceu um problema, não consegui, perdi isso, perdi aquilo. Mas o fato de você ter esse nível de consciência, de trazer no futuro para cá, eu sempre falo na minha primeira reunião, que é até de graça, né? Eu falo, cara, só em você saber isso, já deixa você sem dormir. Eu sempre falo, o que você vai ver aqui hoje, talvez faça você refletir hoje à noite quando for dormir, porque você dá aquela incomodada. Porque, primeira pergunta, você quer ganhar quanto? Não sei. Quanto você ganha? Não sei. Qual é o orçamento de casa? Não sei. Não sei. Quanto tem que poupar? Não faço a menor ideia. Eu falei, meu Deus. Como é que vai ser quando eu chegar lá? Né? E aí, é muito mais barato você investir um valor que nem é, meu Deus do céu, um rio de dinheiro. Você investe um valor na consultoria, você vai ter um acompanhamento, vai se alinhando, vai ajustando, faz esse planejamento, vê o que tem que fazer, vê quais são os caminhos, quais são as possibilidades, quais são as consequências caso as coisas não aconteçam, e que chega lá mais tranquilo, você vai ficar mais leve, porque você está sabendo que está indo no caminho correto. Perfeito. Muito melhor do que você ficar no escuro, deixando a vida me levar, vem qualquer coisa, já é o desespero, né? A tal da famosa reserva de emergência. A reserva de emergência é para emergência, mas se você nem tem, e aí aconteceu um BO, um filho, uma doença, um problema, você não tem de onde tirar dinheiro, né? Que é um mal que vem de gerações, a galera não está acostumada a poupar dinheiro, né? Que é um dos maiores motivos de quebrar empresas. É o fluxo de caixa. É um problema de pessoa física que a gente leva para pessoa jurídica. Exatamente. E é o problema do fluxo de caixa, porque se você não tiver esse fluxo de caixa para a sazonalidade, vai quebrar, não tem como, vai sobreviver. A gente se empolga quando as coisas estão muito boas. Volto a falar, é muito difícil a gente enxergar com um olhar mais crítico quando está acontecendo. Então lá em 2012, quando eu estava surfando, abrindo loja e tal, eu estava cometendo o mesmo erro da minha mãe. Mas na época eu estava achando que eu estava fazendo diferente. É isso que eu falei, na hora que está acontecendo, é difícil você ter essa consciência, é desafiador você entender que não era para ser bem assim. Que era para ter poupado, não era para ter aberto essa loja, era para ter segurado o dinheiro no caixa. Em 2015, abri 2 lojas, era para ter aberto só uma, tal. Depois que passa, você, poxa, realmente, porque você vê que deu errado, né? Mas se tivesse dado certo, beleza, acertou. Mas hoje já fica, cara, não dá para ser assim. Tem que deixar uma gordurinha, você tem que poupar isso aqui, tem que guardar. Ah, não tá sobrando dinheiro
da empresa pra minha vida pessoa física. Ei, tá trabalhando pra quê? De graça. Né? Como estava acontecendo já nesses últimos anos. Ou por status, ou com medo de julgamento. Mas eu já construí minha empresa. Fechar a loja. O que é que vão dizer? E os clientes, o que é que vão pensar? Isso. Cara, é natural, velho. A gente fechou a loja. E faz Eita, parte tá do quebrando. empreendedorismo. Eita, não sei o que. Eita, mudou. Eita, não sei... Cara, mas assim, pessoas vão falar de você sempre. Isso. Pessoas próximas, pessoas distantes. Basta estar respirando, tá vivo, você vai ser julgado. E para pra pensar. Todo mundo dá uma julgadinha, todo dia. Você olha assim, vê uma pessoa passando, não sei o que, julga aquele carro, aquele, não sei o que, aquela mulher daquele jeito, aquele cara, vê no Instagram aquele vídeo. Aí todo mundo dá uma julgadinha. Então é comum. Então, Exato. se você. A gente acaba fazendo pelos outros, natural que vão fazer com a gente também. Exato. E quanto mais a gente se destaca da maioria, mais chama atenção, né? Mas chama atenção. Então eu lembro quando eu comecei na venda direta, que você começa a viajar, não sei o que lá. Aí já começa o julgamento, não sei o que lá. E, cara, eu falaram pra minha esposa, normal, né, que se estão falando é porque tá incomodando. Sim. É porque tá saindo do comum. Porque o normal é ficar ali naquele quadradinho e tal, fazendo a mesma coisa. Quando você faz uma coisa diferente, aí a galera já fica julgando. Ah, por quê? Mas não é porque você tá errado. É porque aquelas pessoas não têm a coragem de fazer o que você tá fazendo. Porque não é fácil você ter um negócio, você começa outro negócio paralelo, um negócio que a galera tem muito preconceito, Sim. né? Você escutar a galera julgando, próprio pessoas da família de perto, próximas falam de você julgando, e você vai lá e consegue, quer se ajudar outra galera, mas no que você vai... É algo que eu via muito, que eu acho que é um grande diferencial na consultoria que a gente tá vivendo hoje, tanto na venda direta, é que eu tinha... As pessoas davam feedback, você via a gratidão, Isso. você dava a energia, você investia energia e tempo naquilo ali, naquele processo, naquela pessoa, e você tinha um retorno. Isso. E aquilo dava uma massagem no seu ego muito legal. Isso. E meio que preenche a nossa existência aqui na Terra. Eu acho que você fala muito de propósito, eu acho que é um pouco disso. No negócio tradicional, como tem muita formalidade, né, de CLT, e regrinha, e horário, não sei o que, você acaba que vai levando tudo no automático. Você robotiza tudo. Tanto a gente quanto o funcionário. Então, não estou culpando ninguém. A gente é nosso erro, o funcionário também. É aquela coisa robótica, bora cobrar, não sei o quê, não tem aquela humanidade, né? A gente cobra porque tá pagando. Pra gente é muito, pra ele é pouco, né? Então, É uma cara, troca financeira ali. Você tem que fazer por causa disso. dificilmente- O cara trabalha pelo dinheiro e acabou. dificilmente algum funcionário, quando sai, agradece assim. Aí eles falam, pra sair, tô saindo, aprendi. Mas você vê aquela coisa verdadeira. Poxa, obrigado pela oportunidade, aprendi muito, eu sou assim, eu sou assado. Claro que tem casos que a gente vê hoje, pessoas que saíram da loja, da empresa e foram empreender, montaram seu negócio. Ah, aprendi tudo com você, não sei o que lá, foi ótimo, você é inspiração pra mim e tal. Massa, mas sim, é A difícil. grande maioria. A grande maioria não enxerga, você ainda é julgado. Tem os processos trabalhistas, né, que vem das pessoas geralmente que você mais ajudou, você mais acreditou. Isso. Geralmente é assim, Ainda né? tem isso. Porque quanto maior a expectativa, mais a frustração. Então você ajudou, que aquela expectativa que nada vai acontecer. Acontece, tá? Então faz parte de quem empreende. E quando você vai na consultoria, que eu lembro, eu só fiz a portabilidade de um fundo, por exemplo, de uma Uma cliente coisa minha. Uma simples. coisa bem simples, que dá pra todo mundo fazer. E ela viu Isso. rentabilidade no mês. Meu Deus, eu ganhei tudo isso. O que você falar agora eu faço. Eu falei pra minha esposa, meu Deus, que coisa boa. Como é bom escutar um negócio desse. É exatamente isso. Você Você, vê ser reconhecido pelo que você sabe, pelo que você tá fazendo. Seu serviço, assim, as pessoas valorizarem Porque aquilo que você entrega. E aquilo que a gente conversou mais cedo, né? Por mais que a gente cause esse impacto nas pessoas, a gente nunca se acha capaz, a gente nunca se acha bom o suficiente pra viver isso, né? É meio como se a gente não aceitasse um elogio, né? Fazendo essa analogia, porque todo mundo de fora enxerga a gente muito melhor do que a gente acha que a gente é. Isso. Eu lembro que a gente tinha um amigo da época de Venda Direta que falava: vocês são o dono da cidade, vocês têm 12 lojas, a chave da cidade é de vocês. Eu, menino, deixa disso, não sei o quê. Que exagero. Mas é uma analogia de que realmente a gente por dentro, né? Poxa, a gente tá fechando a loja, a gente tá vendo que o negócio não vai, a gente tá insistindo no negócio errado, a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que fechar, a gente tá devendo isso, tá fazendo aquilo. E o cara, você quer. Eu sei, meu Deus, né? Será que realmente eu sou o que eu acho que eu sou? Ou eu sou o que as pessoas me veem? Sim, É muito louco isso, né? é muito louco. E quando a gente começa a receber e começa a impactar as pessoas de uma forma mais direta, né? Na consultoria, eu fico, meu Deus. O cara, que bom, velho. Eu tava super nervoso com isso aqui. Cara, eu fiz um cara, só porque mudou um negócio em imposto de renda, vai economizar, sei lá, 7 mil no ano. Meu Deus. É tipo uma besteira, né? É mais. Uma besteira pra Pra gente, gente, mas pro outro. Mas pra ele, eu falei, caramba, pô, o cara vai pagar mais barato no seguro, vai pagar menos, vai ter mais restrição, vai começar a investir dinheiro, vai atingir o objetivo dele, que
quero ir lá na frente ganhar tantos mil reais. E a pessoa fala, agradece, você vê, né? Engraçado que eu escutava aquele galera que vende na internet, né, falando que pra você ver se a pessoa realmente gosta de você, é o dinheiro, né? Eu não lembro a frase, que era o Pablo que falava isso, Pablo Marçal, mas era, quer saber se a pessoa realmente confia, acredita em você, o dinheiro fala, tipo assim, quem paga é porque realmente acredita. E eu comecei a ver isso. Meus primeiros clientes foram pessoas que eu não imaginava que seria, entendeu? É como se as pessoas um pouquinho mais distantes acreditassem mais em vocês do que aquelas pessoas que estão próximas de você. Porque ele se acostuma com aquele conhecimento que você tem. Para eles começa a ser normal. Eu achei E isso quem vem de fora... bem bizarro e ao mesmo tempo bem interessante, né? Porque, poxa, fulaninho, velho, tá interessado em fechar a consultoria comigo, mas, pô, a galera tão mais próxima, que tem mais, né? Sabe que eu sei mais e tal. E o cara não sou nem tão próximo da pessoa, nem sabe tanto de mim. Isso. E ele já vai pagar um valor pra mim, cara, pra eu cuidar do dinheiro dele. Que louco isso, né? Tem um cliente, cara, que eu vi poucas vezes na vida, sei lá, 2 vezes presencialmente, né? Ele virou meu cliente, mandou a grana lá. O cara que mais tem dinheiro comigo, que eu cuido mais do dinheiro dele, assim, é o cliente mais relevante do meu portfólio hoje. E eu fico pensando, meu Deus, o que é que eu fiz, assim? Porque esse cara, eu vi 2 vezes ele presencialmente, sei lá, 3, não sei, o casamento dele, uma vez só antes. E ele confiou em mim, transferiu todo o dinheiro dele pra eu tomar conta do dinheiro dele. Eu fico, meu Deus, cara. E pessoas próximas de você fica, não vou pagar. E aí a gente, poxa, então tem um valor, né, que a gente talvez não esteja enxergando, ou não quer aceitar, ou não quer reconhecer. Exato. Enfim. Exato. É meio que eu enxergo hoje que faz parte, né? Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, de não se enxergar tanto o suficiente. Por isso que é bom você estar conversando com pessoas. Por isso que é bom você estar em outros ambientes, que foi algo da venda direta quando eu comecei a ver. Eu me achava um lixo, não nada. Aí você vai para um ambiente, líder, não sei o quê, o cara que eu aprendi com ele. Poxa, então eu impactei alguém. Isso. Que legal. Né? Aquela coisa, às vezes se você no ambiente certo, você é reconhecido. Isso, é né? toda a ambiência que falam. Exato. Então, se você está se sentindo assim incomodado, não está vendo o seu potencial, mude de ambiente, mude o grupo de pessoas. Né? Porque às vezes o problema não é com você, é com as pessoas que estão em volta de você. Exato. É papo de coach e tal, mas, gente, tem uns ditados populares que não são ditados por acaso, né? Porque realmente é aquilo ali e acabou. E, de fato, a gente com que a gente está em volta, né? Se você tem a média de 5 pessoas que estão na sua volta, aquela frase mais famosa que tem, mas é batata. Dependendo do ambiente que você tá, você vai se sentir um lixo ou você vai se sentir muito bem e vai estar mais energizado para estar evoluindo, para estar buscando mais conhecimento, ajudando mais pessoas. Isso é aquela bola de neve favorável, crescente, né? E você no ambiente errado fica só consumindo coisa negativa, não sei o que lá. Isso é muito verdade. Eu até escutei ontem uma pessoa falando que quando tá um momento, um ambiente, uma conversa ou um grupo que tá todo mundo falando coisa negativa, a pessoa que quer falar alguma coisa positiva, ela fica até incomodada. Meu Deus, tá todo mundo reclamando aqui. Eu vou falar um exemplo prático, né? Era um monte de lojistas e todo mundo reclamando, tá desafiador, não sei o quê, e tinha uma lojista batendo meta. Ela ficou calada. E aí ela falou, eu sei que fulana tá aqui no grupo, ela tá batendo meta, mas ela não fala nada. Porque talvez ela esteja incomodada, porque se ela fala, como é que as pessoas vão enxergar? Ah, é metida. Isso. Ah, ela quer dizer que ela é diferente. Ah, que boçal, tá dizendo que tá batendo meta, tá todo mundo lascado aqui. Sabe? É meio que isso. E o contrário também é verdadeiro. Tá tudo muito bom. Ah, garoto, a gente vai crescer, vamos evoluir, não sei o que. Quando chega alguém querendo falar algo negativo, meu Deus, se eu falar que isso aqui tá ruim, vão dizer, nada, tá todo mundo batendo meta, só tu que não tá. Aí já fica assim, não vou falar não, deixa pra lá. Isso. Então é meio que da ambiência, né? Se você tá no lugar correto, você acaba que até blindando coisas negativas, que quem querer trazer não vai pensar 3 vezes antes de querer falar que é algo pra você negativo, porque você já tá blindado de tanta energia positiva, que a pessoa fica com vergonha de falar algo negativo. É meio por aí. Então, acho que foi um bate-papo bem legal. A gente trouxe muitas questões importantes. E a gente precisa fechar. Eu queria que você falasse uma frase final, uma dica final, para quem está começando a empreender. Qual a dica que você dá assim? Essa é a dica de ouro. Essa é aquela parte que faz. Produção, bota aquele Cara, eu já falei um pouco no meio do caminho, né? Mas para fechar, eu vou trazer 3 tipos de pessoas e depois o que eu digo, né, para quem quer empreender. Hoje eu enxergo, né, quando eu comecei a dar planejamento, 3 tipos de pessoas. Aquela pessoa que não tem consciência do que tem que fazer, nem tem o conhecimento. Vai viver na vida, aquela coisa muito doida, não pensa em nada. É uma pessoa.
Tem Deixa aquela... a vida me levar. Deixa a vida me A levar, pessoa deixa a literalmente, vida um me Zeca levar. Pagodinho. Tem aquela pessoa que tem um nível de consciência, ela entende o que tem que fazer, ela até enxerga, mas ela não sabe como fazer. Perfeito. E ela trava. Aí o medo faz ela travar e ela não consegue sair do canto. Tem muita gente assim também. E essa é a pessoa ideal que é, tem que buscar exatamente, ajuda, que é a terapia pessoa ou que mais mentoria. precisa, talvez. Porque Isso. tem um potencial de crescer, mas não sabe, não tem a menor ideia como. É só dar umas catucadinhas que ela vai. Isso. E tem aquela terceira pessoa, né? No meu caso de finanças, que é aquela pessoa que tem um nível de consciência, tem um nível de conhecimento, mas tá tão envolvida num processo de ganhar dinheiro que não consegue lidar com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Administrar tudo aquilo ali, acaba tomando decisões erradas, precipitadas, porque não consegue avaliar, não consegue estudar direitinho, que também a gente consegue atuar, né? Então, tem três tipos de pessoas, esses três tipos de pessoas. Eu acho que todo mundo se encaixa em uma delas, né? E para você que quer empreender, é mais do que eu falei hoje, mas eu vou resumir aqui para vocês. Primeiro, avalie o mercado e ver qual o custo para você começar, né? Se vai fazer falta esse dinheiro para você, né? Porque se for um dinheiro que você se perder, não voltar, você vai infartar ou vai passar fome, pelo amor de Deus, não faça isso. Mude e vá para outra coisa. Busque outro modelo de negócio. Hoje em dia dá para ganhar dinheiro muito simples, afiliado, você se afilia para o produto, ganha comissão e tal. Isso. Enfim, dá para começar de forma muito mais simples. Então tem que investir 200 mil, 50 mil. Se você tiver, ótimo, pode investir, vá na fé. Mas se não, vá devagarinho, né? Vai terceirizando e vai crescendo aos poucos. Avalia isso, tá? Começa da forma sem tanto custo. Avalia também se precisa ser físico ou digital. Sim. No caso, tá indo mais pro varejo, né? Quer começar uma loja? Pô, não começa logo com uma loja física. Começa online, faz no Instagram, fala com as pessoas próximas, valida o teu produto, valida o teu atendimento, valida o teu preço, vê como é que tá a concorrência, né? Faz uma projeção, né? Ou faz uma consultoria prévia com alguém que já teve experiência para você ter noção de precificação, custos, porque é muito grande a diferença de você estar informal e você formalizar. Perfeito. Porque você está informal, você acha que eu peguei por 20, vendi por 40, eu ganho muito dinheiro. Veja, mas quando você começar a pagar contador, pagar imposto, pagar funcionário, vai sobrar o quê? Vai sobrar nada. Isso. Então você tem que precificar correto, tem que fazer um planejamento correto, né? De produção, de vendas, custos, enfim, tudo que você vai fazer. E ficar atento aos sinais. Mas como eu falei, é desafiador pra caramba você estar atento aos sinais, mas uma forma interessante de você passar por isso é estar no ambiente correto. Sim. Então se você está com as pessoas boas, que pensam positivo, que acreditam em você, que querem te ajudar, também, que já viveu muitas coisas, então aí vem a consultoria, vem a mentoria, né? Então de você pagar, né, pela experiência do outro, você vai evitar muito erro e evitar ter prejuízo. Perfeito. E encurtar muitos caminhos. Então esse seria um caminho legal. Você avalia o que você quer fazer, as opções que você tem hoje de mercado, não investe tanta grana, vai devagarinho, né? Depois você avalia se é melhor físico ou só online, enfim, vai da forma que tenha menos custos fixos, porque é o que vai pesar para você numa dificuldade. E, se possível, busca alguém que já viveu o que você viveu. Seja consultoria paga ou não, mas se tu conhece alguém que já teve algo parecido ou viveu isso, conversa, troca uma ideia, né? Claro que a realidade da pessoa não necessariamente vai ser a sua, mas escuta, pondera, porque quando você começar a ver sinais, talvez você lembre, puxa, mas fulana viveu isso aqui e ela disse que depois aconteceu isso. Então pode ser que aconteça comigo também. Isso. Você já vai evitar grandes transtornos na sua vida. Acho que seria isso. Então é isso, muito obrigado. Você que chegou até aqui, curta o nosso canal, comente e compartilha. Valeu, galera. Se quiser seguir nas redes sociais, Mário H. Moraes. Instagram. Prazer, gente. Sempre